Olá, concurseiro, concurseira. Chegamos para discutir com você mais um tema muito importante, mais um tema que ainda vai ser muito debatido. Você já vai ver por quê. Pelo título você já vai entender. Olha o seu título. 2013, 10 anos da guerra dos Estados Unidos contra o Iraque. Concurseira, concurseiro. Esta guerra é um marco importante na percepção que as pessoas passaram a ter, que as pessoas do mundo passaram a ter em relação aos Estados Unidos. Por quê? Deixa eu fazer uma ressalva aí importantíssima e nós vamos ouvir ao longo de 2013 muito ainda sobre isso, porque 10 anos sempre é uma data que se lembra do fato. Bush, que era o então presidente dos Estados Unidos, mentiu para que tivesse início essa guerra. Ele mentiu que existia no país, no Iraque, armas químicas. E a partir desse ponto, ele convenceu a população do seu país que ele deveria mandar soldados para a região para iniciar uma guerra. E sabe-se que a mentira nos Estados Unidos, um presidente mentir, seja qual for o fato, isto o torna sempre uma pessoa que não é bem vista, ele sempre vai ficar para escanteio. Só não deu tempo de promover o impeachment, que demorou muito para se provar que realmente ele tinha mentido. A guerra teve início no dia 20 de março de 2003, quando os Estados Unidos, com o apoio do Reino Unido, Tony Blair, ok? Espanha, Itália, Polônia e Austrália invadiram o Iraque, invadiram este país. Agora, eu quero que você veja no mapa, é interessante quando a gente fala de um determinado ponto, analise a região e por que aconteceu a invasão. Primeiro vamos a um mapa político, ok? Observe aí. A marcação onde está o Iraque, veja o Golfo Pérsico, o Mar Vermelho, Mar Mediterrâneo, ok? Também note no mapa a posição onde está Israel e até mesmo o Irã. O Irã também é um calo no sapato dos Estados Unidos, sempre eles estão em conflito. Barack Obama vive citando Ahmadinejad. Ok? Fez esta localização, achamos aí o país do ponto de vista político. Agora eu quero que você analise comigo o mapa físico, que nos dá uma outra percepção, uma outra relação. Este mapa físico, eu quero destacar o rio Tigre e o rio Eufrates. Então, a guerra se deu na Mesopotâmia. Mesopotâmia entre dois rios que eu acabei de citar o nome, Tigre e Eufrates. Esta região sempre foi cobiçada pelos países europeus e hoje pelos países americanos, no caso dos Estados Unidos. Muito bem, a justificativa dada foi a suposta existência de armas de destruição em massa, como falei anteriormente, em poder do então ditador iraquiano Saddam Hussein. E essas armas não foram encontradas, em momento nenhum achou-se essas armas. Um ponto importante, concurseiro e concurseira, lembre-se também que o Iraque possui uma posição estratégica. Veja no mapa, ali no Oriente Médio, ele faz fronteira com quem? Com o Irã, com o Kuwait, Arábia Saudita, Jordânia, Síria e Turquia. Todos esses países têm inimigos na região ou têm amigos na região e automaticamente tem interesse com os Estados Unidos, principalmente por causa do petróleo. Antes do dia 20 de março de 2003, o governo dos Estados Unidos havia elevado o grau de alerta para a possibilidade de o país sofrer um novo ataque terrorista. Ou seja, o presidente Bush fez terrorismo com sua população. Por quê? Já era uma população que estava temerária com a queda das Torres Gêmeas. Ele vira a TV, fazer este comentário dizendo, nós podemos sofrer mais um ataque terrorista. Com isso, ele arruma pretexto para convencer, porque ele precisava do apoio do Congresso. Convencer não só o Congresso, mas também a população que ele precisava enviar tropas ao Iraque.
Era comum em jornais da época as preocupações da Casa Branca, ou ser anunciado nos jornais da época, as preocupações da Casa Branca e também do Pentágono com a segurança da população e a invasão do território estadunidense. Dessa forma, ele consegue convencer a população e promover a guerra. Lembrando, é claro, sempre 11 de setembro, sempre lembrando a questão da Al-Qaeda, sempre lembrando Bin Laden, que talvez tenha sido o homem mais caro da história da humanidade para se promover uma guerra. Um filme em relação a isso que você deve assistir é o filme Zona Verde, com Matt Damon, que mostra como que até tropas foram enviadas para o Iraque em busca dessas armas e não foram encontradas. E os soldados ficavam batendo cabeça em determinados pontos, indo atrás dessas armas e não aparecia. Sempre que ele chegava num ponto, ali o lugar estava livre. Concurseira, concurseiro. Então, com o discurso do Bush, do então vice-presidente na época, com matérias de jornais que eram publicadas diariamente, falando da questão da guerra, da possibilidade da guerra, surgiu a justificativa e a população apoiou a iniciativa da chamada guerra preventiva. Olha que interessante. Fazemos uma guerra preventiva, ou seja, vamos atacar primeiro o Iraque antes de que nós venhamos a sofrer um ataque. O Bush conseguiu de maneira muito hábil promover essa guerra. Claro que hoje ele não é bem visto, hoje ele é reprovado por esse fato, porque milhares de vidas foram perdidas e por nada. Talvez, a história vai melhor construir isso, mas talvez esse seja o maior fiasco, o maior fracasso dos Estados Unidos, maior até que a guerra do Vietnã. A história melhor construirá isso, mas já fique com esta ideia. Olha só, depois da prisão de Saddam Hussein, quase 2 anos depois, o ditador foi julgado e acusado de crime contra a humanidade, ok? E esses crimes estão relacionados ao seguinte: a morte de 148 xiitas após uma tentativa de assassinato contra o próprio Saddam Hussein lá em 1982. Então ele foi acusado da morte dessas pessoas que ele julgou que tinham feito o atentado contra a sua vida. Tome nota também que é nessa guerra que morre um brasileiro. Lembra do Sérgio Vieira de Mello? É nesse momento que ele morre, esse embaixador da ONU, esse caminhão-bomba que explode na sede da ONU na região. Ele estava ali justamente para promover a guerra, para promover a paz, né, para evitar a guerra, para tentar diminuir o sofrimento da população que não tinha nada a ver com isso. Então deixa este saldo até o Brasil, neste ponto, acaba perdendo um dos seus maiores embaixadores, uma pessoa que era muito bem vista pela diplomacia, era muito bem vista na ONU, tinha trânsito em todos os conflitos e sempre ajudava a apaziguar. Morreu, entre aspas, de graça, mas o seu nome vai ser lembrado como um herói nessa questão, neste conflito que eu vou repetir, talvez seja o maior fiasco da história dos Estados Unidos quando se fala em conflito internacional. Concurseira, concurseiro. Esse tema, que é cobrado também em prova, porque está relacionado à geopolítica, eu separei uma questão que nos inspira, que nos ajuda a entender como a banca, ao olhar para o edital, elabora. Vamos lá então? Veja o que diz o seu enunciado. No final de novembro de 90, o Conselho de Segurança da ONU adotou a Resolução 678, que autorizava o uso da força a partir de 15 de janeiro de 1991, caso o Iraque não se retirasse do Kuwait. Tendo fracassado todas as tentativas de solução pacífica, os Estados Unidos e seus aliados lançaram, em 17 de janeiro, a Operação Tempestade no Deserto, com o bombardeio aéreo ao Iraque.
Olha só, concurseiro, concurseira, agora eu fiz questão de voltar um pouquinho mais no tempo para que você lembre de quando este conflito iniciou, né? Porque Bush foi a segunda parte, tinha acontecido lá com o seu pai, o chamado Bush pai, e quem faz parte da tempestade no deserto, quem é o grande comandante, o Colin Powell, que se transformará posteriormente no grande ministro do governo Bush filho. Seguindo agora a questão. Sobre essa guerra de 1991, que opôs o Iraque e Estados Unidos e seus aliados, assinale o que for correto. Então vamos às alternativas. A primeira diz o seguinte: o objetivo da ONU, ao aprovar a guerra, não era ocupar o Iraque e derrubar o ditador Saddam Hussein do poder, mas apenas expulsar o exército iraquiano do Kuwait. Perfeito, verdadeiro isso, só que não se conseguiu e esse conflito, as consequências a gente vê até hoje. Vamos para a próxima, vamos ver se é verdadeiro ou falsa. Veja o que diz o seu enunciado. Esse conflito, conhecido como Guerra do Golfo, terminou com a derrota do exército iraquiano e a imposição de sanções econômicas contra o Iraque, especialmente o embargo sobre as exportações de petróleo. Concurseira, concurseiro, também é verdade. E veja só, lembra que lá no início, quando eu mostrei o mapa, eu falei do Golfo Pérsico? Aí também dá um nome para a região, Guerra do Golfo. Importante conhecer a toponímia. Toponímia é o nome que a gente vê sempre quando analisa um mapa. Tem lá Golfo Pérsico, Mar Vermelho. Então, esse é o termo que se usa, toponímia. Vamos para a próxima, ver se ela é verdadeira ou falsa. Em termos bélicos, essa guerra caracterizou-se pelo emprego, por parte do Iraque e dos Estados Unidos, de armas biológicas e nucleares de destruição em massa, o que provocou a morte de centenas de milhares de soldados e civis iraquianos e norte-americanos. Concurseira, concurseiro, não, essa questão é falsa, não se usou nem a arma de destruição em massa, nem a nuclear, senão nós teríamos notícias sobre isso, seria amplamente divulgado. Analisaremos a próxima, veja o que diz o texto. Uma das causas desse conflito foi a pretensão do Iraque de retificar sua fronteira com o Kuwait, de modo a melhorar a saída iraquiana para o mar. Verdadeira também, a saída para o Golfo Pérsico sempre foi motivo de disputa. E eu falei para você, quem perde território, perde poder. E como o Iraque perdeu, ele quis retificar, ele quis aumentar, ele quis melhorar, gerando o conflito, o qual os Estados Unidos vai entrar na sequência. Vamos para a próxima. Olha que interessante esse texto. O que diferencia a Guerra do Golfo de 1991 e a atual Guerra do Iraque, iniciada em 2003, é que nessa última, os Estados Unidos e um grupo de aliados guerrearam sem o apoio da ONU. Verdade, concurseiro, concurseira. Você vai achar na internet vários vídeos da ONU criticando esta guerra, criticando este conflito, dizendo que eles não poderiam ter iniciado, que não existiam provas de que Saddam Hussein tinha desenvolvido armas químicas para destruição em massa. Então, a ONU não apoiou. Inclusive, o Brasil foi contra esta guerra. Uma dica de estudo importantíssima, tá? Mesmo sendo um filme hollywoodiano, mesmo sendo um filme com um ator que tem toda aquela pompa de Hollywood, mas ele mostra muito bem como foi a mentira para que essa guerra tivesse início, a chamada Zona Verde. Eu volto a insistir nesse filme, vale a pena você assistir e não só assistir, ficar atento à ocupação, ver com o Matt Damon, que faz o papel do soldado Miller, como que ele foi enganado no papel de um comandante de uma tropa, a buscar essas armas que ele nunca encontrava. Assista,
analise e perceba como se inventa uma guerra de acordo com interesses econômicos. Chegamos ao fim de mais esse encontro. Vale a pena ampliar seus conhecimentos, como o filme que acabei de citar, e me despeço aqui desejando a você bons estudos e uma ótima prova.